Olá, galera, tudo legal, tudo beleza? Né? Que momento complicado, que momento difícil todos nós estamos vivendo. Sem a perspectiva de a nossa vida voltar ao normal ainda está bastante distante, né? Eu estou aqui cumprindo quarentena, como todos temos que cumprir. Gente, a coisa é muito séria, tá morrendo gente pra caramba na Itália, na Espanha, então temos que fazer a nossa parte, vamos ficar em casa. Essa é a nossa obrigação nesse momento. As pessoas têm que ter consciência. Têm que ter consciência, pessoal. Por favor, vamos ficar em casa. Tá legal? Vamos nos confraternizar pela tecnologia. A tecnologia hoje nos oferece uma ferramenta, então, fantástica. WhatsApp e tal. Outro dia eu tomei um chopp virtual. Nunca imaginei que fosse fazer isso na minha vida, mas eu, minha esposa, mais três casais, batemos papo. Simplesmente à noite pelo celular, né? Lógico que não é a mesma coisa, né? A gente sente falta do contato mesmo, é da natureza do ser humano. Mas é o que o momento exige, pessoal. É o que o momento exige. Então vamos respeitar que hoje o mundo exige de nós. Então não saiamos por bobeira. Não, vamos à rua só para aquelas coisas estritamente necessárias. Até compras mesmo eu estou evitando de fazer na rua, né? Eu estou conseguindo comprar pela internet, fazer a compra de mercado. A gente fez outro dia, agora chegou ontem, chegou nossa compra. Então tudo que a gente puder evitar de ir à rua, né? Naquela quinta-feira passada eu fui à casa do Rodrigo para poder dar célula, né? Que a gente trabalha. Eu fiquei extremamente espantado com a quantidade de gente na rua. Caramba, será que as pessoas não têm consciência do que está acontecendo? Bom, enfim, né? Vamos lá. Vamos lá e vamos tentar minimizar o máximo possível, minimizar o máximo possível, minimizar o que for possível nesse momento complicado. E pensando também sempre na frente, né? Cara, assim, tudo que é muito ruim um dia passa também. E a gente tem que estar preparado para esse momento. Então, gente, a nossa maneira de evoluir, a ferramenta que nós temos na vida para melhorar é o estudo. Então, aproveite esse momento que vocês estão muito dentro de casa para esse fim. Por favor, não se esqueçam de dar o like, não sei de quem quer, de apertar sininho e tal, etc e tal. Por favor, ajudem a divulgar esse trabalho, que não está sendo interrompido. Você já conhece, né? Você já sabe que quando vocês têm a veneziana aqui atrás, você já sabe que a aula não é ao vivo, mas muito mais importante do que não ser ao vivo é o fato, muito mais importante, o fato de que vocês estão tendo essa aula, estão tendo essas informações. Né, pessoal? É isso que importa. Gente, nós estamos agora com duas provas de 2020. Estão saindo do forno hoje. E como as provas são muito pequenininhas, uma prova de 10 itens, só teve 10 itens na prova. E na outra, só tem 5 itens. São duas provas da área fiscal feitas pelo CESP de certo e errado. E são essas as provas que hoje nós vamos trabalhar. Então, eu botei as duas provas num aulão só, tá? Então nós vamos trabalhar 15 itens, porque se eu trabalhasse só uma das duas provas, o bolão ficaria muito pequenininho. Tá legal, galera? Então nós vamos trabalhar essas duas provas, tá? E saibam, não vou mentir para ninguém, as próximas semanas, até que a situação fique um pouco mais tranquilo, porque aqui a gente não precisa, assim, fazer nada demais. Eu gravo aqui, mando pela internet, mando por e-mail, para que o aulão seja baixado e tal, então não tem o menor problema quanto a isso. Então não há necessidade de movimentação, por isso que as próximas semanas todas as aulas serão gravadas. Tá legal, galera? Então vamos partir para as questões, vamos partir para as provas. Beleza.
Vamos lá. Primeira prova é de auditor fiscal para a Secretaria de Fazenda lá do Distrito Federal, lá para Brasília. Nós temos aí um texto gigantesco. Vamos lá. Grandes companhias globais falam muito em sustentabilidade ambiental e descarbonização de sua produção, mas o que fazem na prática é insuficiente. Embora não esteja redigido aqui, repare que essa informação de que o que fazem na prática não é meramente uma opinião do autor. Não, não é uma opinião do autor. Isso aqui já é uma consequência desse estudo realizado. Tá? Foi o resultado, foi a conclusão que eles tiraram nesse estudo. A implementação de programas de sustentabilidade corporativa tem sido lenta, conforme estudo de 2 professores do International Institute for Management, bonito, né? Development, IMD, Instituto de Administração sediado na cidade suíça de Lausanne. Então, na realidade, essa informação de que o que tem sido feito na prática em relação à sustentabilidade é insuficiente e que essa implementação de programas tem sido lenta, na realidade, isso aqui, tá, já é uma conclusão do estudo feito por esse órgão IMD. Dos executivos consultados em outra pesquisa, então olha lá, ele menciona uma pesquisa. Então aqui botar assim, vamos colocar aqui, certo? Estudo, aqui eu vou chamar esse estudo de pesquisa 1. Porque o texto praticamente vai falar sobre esta pesquisa. Só que quando ele vai para o segundo parágrafo, ele menciona, ele cita uma outra pesquisa. Dos executivos consultados em outra pesquisa realizada pelo IMD, 62% consideram estratégias de sustentabilidade necessárias para serem competitivos atualmente. E outros 22% dizem que isso só será importante no futuro. Ou seja, nessa outra pesquisa, que eu acho que ela só é mencionada nesse parágrafo, tá? Uma maior parte diz que atualmente, né, você aplicar estratégias de sustentabilidade e que isso aí já seria necessário na atualidade, hoje. Mas existem outros 22% que dizem que isso hoje não tem problema não. O importante, isso vai ser importante sim, mas vai ser importante no futuro. Daí a conclusão que foi tirada é que sustentabilidade é vista como uma abordagem de negócios para criar valor a longo prazo. Não para criar valor agora. Isso não vai criar valor agora, mas vai criar valor a longo prazo, levando-se em conta como uma companhia opera nos ambientes ecológico, social e econômico. Em pesquisa com 10 setores industriais ao longo de 3 anos, os 2 professores do MD, aí olha só, ele retoma as informações do primeiro estudo, da primeira pesquisa. Vou botar assim, primeiro estudo. Em pesquisa com 10 setores industriais ao longo de 3 anos, os 2 professores do MD concluíram que, ao contrário do otimismo gerado pelo Acordo de Paris para combater a mudança climática e pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, as iniciativas deixam a desejar. Na pesquisa, eles constataram que menos de 1/3 das companhias desenvolveram casos de negócios claros ou proposições de valor apoiadas em sustentabilidade. Ou seja, no frigir dos ovos, eles falam pra caramba, mas menos de 1/3 das companhias desenvolveram casos de negócio ou proposições de valores apoiados em sustentabilidade. Além disso, apenas 10% das empresas estão conseguindo captar o valor total da sustentabilidade, enquanto muitas companhias restam presas na divulgação. Então, olha lá, então, só 10% das empresas estão realmente conseguindo captar o valor total da sustentabilidade. Outras só ficam na divulgação.
Outras só divulgam, mas não falam nada. Alguns setores, esse fragmento aqui é importante num dos itens que a gente vai ver. Alguns setores têm melhores resultados na implementação de programas de sustentabilidade, como o setor de material de construção em comparação ao de telecomunicações. Os professores alertam que o tempo está esgotando. Estudos mostram que a poluição do carbono precisa ser cortada quase pela metade, até 2030, para evitar 1,5 grau de aquecimento no planeta. Então o tempo está esgotando, as pessoas não estão fazendo aquilo que prometeram. Elas falam muito, elas divulgam muito, mas a ação mesmo. Isso requer revisões ainda mais drásticas das indústrias globais e dos governos. Os dois professores destacam que os investidores reconhecem cada vez mais o impacto para a sociedade das empresas nas quais investem. Eles reconhecem isso. O impacto na sociedade naquelas empresas, o impacto na sociedade é cada vez maior. Eles notam que a necessidade de desenvolver modelos de negócios mais sustentáveis está aumentando rapidamente quanto os níveis de dióxido de carbono na atmosfera e sugerem um forte senso de foco que chamam de vetorização, que inclui programas de sustentabilidade corporativa mais acelerados. Então, há cada vez mais necessidade de desenvolver modelos mais sustentáveis, tá? Na mesma proporção, tão rapidamente quanto os níveis de dióxido de carbono. Então, enfim. Por fim, os pesquisadores alertam que as companhias que trabalham em boas causas sem relação com negócios centrais tendem a ser menos efetivas. Tá? Então, se você... Olha lá. Os pesquisadores alertam que companhias que trabalham em boas causas sem relação com seus negócios centrais, então, sem relação, tendem a ser menos efetivas. Então, se essas empresas trabalham em boas causas, mas se não tiverem essa relação, tá, com o aspecto sustentável, elas acabam sendo menos efetivas. Beleza. Vamos lá, vamos então para as questões. Os resultados da pesquisa realizada pelos dois professores refletem a atitude dos executivos quanto à sustentabilidade, conforme comprovam as informações do segundo parágrafo. Vamos lá. Vamos lá para o início do texto. No início do texto, olha lá, grandes companhias falam muito de sustentabilidade, falam muito, e descarbonização de sua produção. Então elas falam pra caramba. Essa é a ação das empresas. Elas divulgam pra caramba. Inclusive isso é colocado já no outro parágrafo. Certo? Divulgam pra caramba, né? Onde é que tá aqui? Restam presas na divulgação. Então elas divulgam pra caramba. Mas as ações na prática correspondem a isso que elas falam? Tá? Exatamente o que está sendo colocado no item 1. Tá? Vocês refletem, correspondem a isso que esses executivos falam? A isso que é divulgado? Não. Porque no fundo, o que eles estão aqui? O que diz o segundo parágrafo? Muitos dizem que isso só será importante no futuro. 62% consideram estratégias. Você tem uma maioria tremenda dizendo o quê? Que já é necessário fazer hoje. Só uma minoria, 22% dizendo que não, isso é uma coisa para o futuro. Só que no frigir dos ovos, olha só a conclusão do parágrafo. Sustentabilidade é vista como uma abordagem de negócio para criar valor a longo prazo. Então, embora a maioria diga que a ação é necessária hoje, atualmente, e só 22% dizem que isso será importante no futuro, no fundo, a sustentabilidade é vista de que forma? Como uma abordagem de negócio para criar valor a longo prazo. Não para agora, ou seja, o que eles falam não bate
com que eles agem. Então não reflete. O estudo deles, né? O estudo comprova o quê? O que o estudo comprova? Que no frigir dos ovos, tá? Você tem uma ação que, se for realizada, vai ser a longo prazo, embora os caras digam uma outra coisa. Então não reflete. Item 2. Vamos lá. De acordo com as informações do texto, setores econômicos distintos apresentam resultados diferentes em termos de ações voltadas para a sustentabilidade. Esse item está certo. Eu vou explicar o porquê. Olha lá. Distintos significa o quê? Diferentes. E eles apresentam, esses setores diferentes apresentam resultados diferentes? Sim. Olha só, esse fragmento aqui. Alguns setores têm melhores resultados na implementação de programas, como o setor de material de construção. Então, pessoal, galera, olha só, se alguns setores, né, acabam tendo um resultado melhor na implementação de programas de sustentabilidade, se alguns setores têm um resultado melhor, outros setores têm um resultado pior. Então, setores diferentes têm resultados diferentes. Por exemplo, o setor de material de construção tem um resultado bom. O setor de material de telecomunicações já tem um resultado ruim. Ou seja, esses dois setores têm resultados distintos, diferentes, desiguais. Certo. Item 3. O texto informa que os investidores levam em consideração o impacto social das empresas nas quais investem, o que é comprovado pelo estudo mencionado no segundo parágrafo. Bom, vamos lá. Esse item possui dois erros. Primeiro, quando ele fala que o texto informa que os investidores levam em consideração o impacto social das empresas. Os investidores, quando você fala os investidores, passa uma ideia de totalidade. Então, esse é o primeiro erro. Porque olha só o que o texto diz. Os dois professores destacam que os investidores, aliás, perdão, vamos lá, vamos voltar aqui. Levam em conta. Vou retomar a ideia. O texto informa que os investidores levam em consideração o impacto. Então parece que levam em consideração sempre o impacto social das empresas. E olha só o que o texto diz. Os dois professores destacam que os investidores reconhecem cada vez mais o impacto. Opa, pera lá. Olha como é que são informações diferentes. Quando eu falo levam em consideração o impacto, levam em consideração, parece uma visão, um entendimento, uma opinião, certo? Inalterável. Então, desde lá de trás, eles já viam, tá? Desde lá de trás, eles já viam que existe um impacto para a sociedade. Certo? Então, essa é uma visão que é praticamente imutável. Então, quando o cara fala que, né, como está escrito no item, que os investidores levam em consideração o impacto, parece que desde o primeiro dia que foi feito a primeira empresa, aquele cara que investiu ali já levava em consideração o impacto que aquela atividade poderia ter na sociedade. Beleza? É o que está escrito aqui. E o que está escrito no texto é que os investidores reconhecem cada vez mais o impacto. Cada vez mais. Ou seja, parece que lá atrás eles não reconheciam e que com o passar do tempo eles foram começando a reconhecer. Um começou a reconhecer, outro começou a reconhecer, outros começaram a reconhecer. Então, cada vez mais eles foram reconhecendo. Então, olha só, uma coisa é linear, como se todos eles reconhecessem desde o início. Né? Eles levam em consideração o impacto. Os investidores levam em consideração. Outra coisa é dizer que eles levam em consideração cada vez mais o impacto.
Eles reconhecem cada vez mais o impacto. Opa, se eles reconhecem cada vez mais o impacto, é porque houve um momento que eles reconheciam menos. Concorda comigo? Bom, então esse é o primeiro erro. O segundo erro é sutil, mas eu chamo a atenção de vocês. E na própria leitura do texto eu já tinha chamado a atenção de vocês quanto a isso. O que é comprovado pelo estudo mencionado no segundo parágrafo. Não. Por que não no segundo? Porque no segundo parágrafo é uma segunda pesquisa. Tá? O texto começa mencionando a pesquisa número 1, o estudo número 1. Quando ele começa o segundo parágrafo, ele fala o seguinte: dos executivos consultados em outra pesquisa seria uma pesquisa número 2. Em outra pesquisa. Então vamos botar assim, pesquisa número 2. Certo? Foi até o que eu falei. Nesse parágrafo, é o único parágrafo que ele menciona essa segunda pesquisa. Porque, na realidade, a intenção desse texto é falar sobre a primeira. Então, essa segunda pesquisa, na realidade, reforça as informações que eles buscaram, que eles avaliaram na primeira. Agora, em pesquisa com 10 setores industriais ao longo dos 3 anos, voltou a primeira pesquisa, ao primeiro estudo. Eles retornaram. E a partir dali, eles só vão trabalhar com essa primeira pesquisa, com a pesquisa mencionada no primeiro parágrafo. Certo? Então, pessoal, quando eles falam, os dois investidores reconhecem cada vez mais o impacto para a sociedade, essa informação não é da segunda pesquisa, é da primeira pesquisa. É do primeiro estudo. Tá? Então, não o que é mencionado no segundo parágrafo, é o que é mencionado no primeiro, no terceiro, no quarto. Tá? Porque no segundo parágrafo é o único parágrafo que menciona uma outra pesquisa. Olha, a gente vai falar sobre uma pesquisa. Aí ele abre um espaço no segundo parágrafo. Olha, esse mesmo setor, esse mesmo órgão, já fez uma outra pesquisa sobre o assunto. Então, ele abre no segundo capítulo, digamos assim, ele abre parênteses para falar sobre a segunda pesquisa. Como se fosse uma ferramenta, algo que estaria sendo inserido para acrescentar as informações da primeira pesquisa. Quando chega ao terceiro parágrafo, ele retoma a primeira pesquisa. Então, na realidade, estaria em qualquer parágrafo, menos no segundo. Errado. Item 4. Conclui-se da noção de sustentabilidade presente no texto que ser sustentável é incompatível com criar valor. Gente, nem eles acham isso. Tá? Olha lá, olha esse fragmento aqui. Sustentabilidade é vista como uma abordagem de negócio para criar valor a longo prazo. Então, se os próprios investidores consideram que a sustentabilidade pode ser observada, pode ser analisada como uma abordagem de negócio para criar valor a longo prazo, eles acham que em algum momento vai agregar valor, vai aumentar o valor de suas empresas. Eles não acham que isso aconteça agora. Então não há incompatibilidade entre as coisas. Talvez na cabeça desses caras, talvez hoje não fosse possível. Mas em algum momento, a longo prazo, vai ter que acontecer. Então não há incompatibilidade nem para esses caras, nem para esses investidores. Nem para eles. Talvez eles achem que agora não, mas no futuro vai ser. Então, item 4. Errado. Item 5. O texto é um artigo de opinião. Não, cara, não é um artigo de opinião. O artigo de opinião geralmente é escrito em primeira pessoa, é sobre temas. Tá, o autor ele passa a opinião dele, o entendimento dele, a visão dele o tempo inteiro. Tá?
ele é mais objetivo, mais direto para o leitor. Geralmente o tema está ligado a coisas do cotidiano, certo? Há mais informalidade no texto. E repare que esse texto aqui, o autor do texto sequer expõe opinião. Porque mesmo no primeiro parágrafo, que aparentemente essa primeira frase indicaria uma opinião do autor, na realidade, isso aqui já é uma reprodução, tá, das conclusões tiradas por esses dois pesquisadores, por esses dois professores desse instituto, IMD. Então, na realidade, tá, esses professores do IMD fizeram uma pesquisa grande e o autor do texto quis apenas reproduzir as informações contidas nessa pesquisa. As conclusões tiradas por esses professores, tá? E aí ele expôs isso. Isso aqui, essa primeira frase, grandes companhias globais falam muito em sustentabilidade ambiental e descarbonização de sua produção, mas o que fazem na prática é insuficiente. Isso aí já é uma conclusão do próprio estudo feito pelos dois professores. E que o autor aqui está apenas o quê? Reproduzindo. Ele está apenas reproduzindo. Então, o que nós temos aqui, gente, é um texto dissertativo, em que ele utiliza as informações vindas dessa pesquisa, das conclusões da análise dessa pesquisa, para estruturar, para confeccionar o texto. Então, ele é um texto dissertativo em que ele reproduz as informações contidas nessa pesquisa. Então, ele não é um artigo de opinião, ele é um artigo, o texto é dissertativo. E a função desse texto dissertativo, que não é emitir opinião sobre coisas do dia a dia, que geralmente o artigo de opinião é para o cara emitir opinião sobre coisas do dia a dia. Quando, na realidade, a intenção dele é apenas passar para o leitor as informações provindas dessa pesquisa, desse estudo. Então, item 5, errado. Vamos lá. Agora nós temos praticamente só questões gramaticais. Sem prejuízo da correção e do sentido original do texto, a forma verbal restam poderia ser substituída por mantém-se. Vamos lá. Repare que ele está propondo a substituição de restam por mantém-se. Repare que mantém-se está com acento agudo. No acento agudo é a terceira pessoa do singular. Mantém-se, mantém com acento circunflexo, que seria a terceira pessoa do plural. Lembraram? Ele detém com acento agudo. Ele detém, acento agudo. Eles detêm, acento circunflexo. Então vamos lá para a linha 34. Certo? Aqui, ó. Além disso, apenas 10% das empresas estão conseguindo captar o valor total da sustentabilidade, enquanto muitas empresas restam presas. Sujeito é muitas empresas. Está no plural. Se está no plural, o verbo vai ter que estar no plural. E no plural não é restam, não é mantém com acento agudo, é mantém com acento circunflexo. Se você substituir restam por mantém com acento agudo, você vai gerar um erro de concordância verbal. Então, está errado. Se ele colocasse o acento circunflexo, o item estaria certo. Questão número 7. É engraçado que essa prova aqui, ela acabou trabalhando muito a questão da concordância.
Vamos lá. A substituição da forma desenvolveram linha 30 por desenvolveu manteria a correção gramatical. Linha 30. Tá aqui. Menos de 1/3 das companhias. 1/3 das companhias. Gente, quando você tem... Olha lá. Quando você tem 1/3, tá? A maioria de, minoria de, ou seja, qualquer elemento que dê ideia partitiva ou fracionária, você pode concordar com o numerador da fração, né, moço? Quem é o numerador? É aquele númerozinho lá de cima, com o numerador da fração. Ou você pode concordar com o adjunto adnominal. O adjunto adnominal é aquele termo que vem depois da preposição de. Ou seja, eu posso concordar com o numerador 1, que está no singular, ou você pode concordar com o adjunto adnominal companhias. O adjunto que vem sempre depois da preposição. O núcleo que vem antes da preposição e o adjunto que vem depois. Desenvolveram está concordando com companhias. E aí ele propõe ele propõe substituir por desenvolveu. Sim, posso concordar com o numerador da fração tranquilamente, sem o menor problema. Desenvolveu. As duas concordâncias são amplamente aceitas. Com o numerador da fração, no caso numerador 1, se fosse 2/3 da companhia, 2/3 das companhias, só caberia o plural, porque 2/3, 2. O verbo ou concordaria com o numerador da fração 2, ou concordaria com companhias, como os dois estão no plural, o verbo estaria no plural. Mas como o numerador está no singular e o adjunto adnominal está no plural, o verbo pode concordar com um ou com o outro. Portanto, item 7, certo? É a mesma situação de a maioria dos alunos. Certo? A minoria, uma parte, menor parte, maior parte. Você pode falar tanto a maioria fez o trabalho, a maioria dos alunos fizeram o trabalho. Tanto faz, as duas formas estariam certas. Por quê? Porque qualquer ideia partitiva ou fracionária permite a dupla possibilidade de concordância. Item 7, certo. Vamos lá. Item 8. Cara, esse item 8 você não precisa nem retornar ao texto. Nem retorne ao texto. Dado a regência do verbo tender, é facultativo o emprego de sinal de crase no vocábulo a em tendem a ser. Gente, ele está propondo inserir um acento grave indicativo de crase antes de verbo. Qual é a possibilidade de você colocar crase antes de verbo? Zero. Tá? Então, é facultativo? Lógico que não. É proibido usar a crase antes de verbo. Então, esse item está errado. Errado não. Totalmente errado. Questão número 9. Proposta de reescrita. Tá? O texto original já está aqui no próprio corpo da questão. Você não precisa retornar lá, porque já está aqui. Aí vamos ver. Olha lá, sustentabilidade é vista. Aí ele propõe a substituição de é vista por vê-se. Você sabe o que ele está fazendo? Ele está substituindo a voz passiva analítica pela voz passiva sintética. Ele está substituindo a voz passiva analítica pela voz passiva sintética. A voz passiva analítica é aquela formada pelo verbo ser, mais o verbo transitivo direto no particípio. E a voz passiva analítica, aquela formada pelo verbo transitivo direto, mais o pronome ser. Certo?
Ótimo. Beleza? Beleza. O único cuidado que você deve ter na substituição da voz passiva sintética pela analítica é a conservação do tempo verbal. Eu sou, tu és, ele é o presente do indicativo. Quando ele passa para a voz passiva sintética, repare que V também está no presente do indicativo. Beleza. Então a substituição da voz passiva analítica pela sintética se fez com correção. Bom, vamos lá. Aí ele continua igual. Como abordagem de negócios para criar. Então, como abordagem de negócios para criar. Valor a longo prazo. Tudo está igual. Aí ele coloca levando-se em conta. Ele substitui por considerando-se. Gente, se você leva em conta alguma coisa, você considera alguma coisa. São expressões sinônimas. Tá? São expressões sinônimas. Você pode substituir uma pela outra tranquilamente. Então não há problema nenhum. Então ele substituiu uma expressão por outra que tem o mesmo significado. E por fim, aí nós temos uma situação de concordância nominal. Nos ambientes ecológico, social e econômico. E aí ele propõe por no ambiente ecológico, no social e no econômico. Gente, eu vou explicar isso. Vou passar até para a página seguinte, que é mais fácil da gente olhar. E eu, nas aulas de concordância nominal, aliás, repararam que são um pouco. A prova é pequena, são só 10 itens. Desses 10 itens, 5 são mais voltados para a interpretação de textos, 4 de interpretação, sendo que o quinto item é mais identificação do gênero textual, certa tipologia textual. E os outros 5 itens são de gramática. Desses 5 itens, você reparou que 3 deles são de concordância. Foi uma prova até um pouco atípica, que não caiu conector, por exemplo, não caiu conjunção. Né? Mas eu falo, olha só, quando você tem um substantivo e 2 ou mais adjetivos, você tem 2 concordâncias preferenciais. Uma é colocar artigo e substantivo no singular. Artigo e substantivo no singular. Antes do primeiro adjetivo. E repetição só do artigo antes dos demais adjetivos. Certo? Olha lá. Então, pessoal, vou dar um exemplo lindo que vocês vão ficar apaixonados. Em 2019, o Flamengo venceu o campeonato estadual, o nacional e o continental. Certo? Ótimo. Então vamos pensar juntos. Olha lá, o que eu estou colocando? Um substantivo e 2 ou mais adjetivos. Quais são as possibilidades de construção? Artigo e substantivo no singular. Artigo no singular. Substantivo no singular. Opa, olha que estou falando besteira. Artigo o no singular. Substantivo o
Substantivo, campeonato, também no singular. Lógico que o e Flamengo também são artigos substantivos, mas o que me interessava é esses dois aqui. Artigo no singular, substantivo no singular, antes do primeiro adjetivo, e repetição só do artigo antes dos demais adjetivos. Então eu estou repetindo só o artigo, não preciso repetir o substantivo. Não é que esteja errado, eu estou falando até em termos de concordância preferencial. Então eu estou usando apenas o artigo antes dos demais substantivos, dos demais adjetivos. Certo? Essa concordância é considerada muito bonita. O Flamengo venceu o campeonato estadual, o nacional e o continental. Essa é uma das possibilidades de concordância que é muito elogiada. Tá legal? Ótimo. Eu vou apagar agora e vou falar sobre a outra possibilidade. Então, repetindo. Quais são as duas possibilidades? Você coloca o artigo no singular, substantivo no singular, antes do primeiro adjetivo e repete somente os artigos antes dos demais adjetivos. Essa construção é considerada muito ótima, muito boa mesmo, perfeita, linda. Bom, vamos lá. A outra possibilidade é colocar artigo e substantivo no plural, somente antes do primeiro adjetivo. Do primeiro adjetivo. Sendo que todos os adjetivos vêm do singular. Então vou escrever aquela mesma frase. Em 2019, Flamengo venceu os campeonatos estadual, nacional e continental. Então repare, artigo e substantivo no plural, então ambos no plural, mas eles são usados apenas antes do primeiro adjetivo, sendo que todos os adjetivos, todos, estadual, no singular. Beleza? Então vamos lá, olha lá como é que está na frase original. Nos ambientes, ele coloca, olha lá, o artigo nos, o que é? É em mais os. Aí ele colocou o artigo no plural, substantivo no plural, só antes do primeiro adjetivo, que é ecológico. Só antes do primeiro adjetivo. Essa é uma proposta maravilhosa, tá perfeita. Proposta. A frase original, perfeita. Quando ele propõe a reescrita, ele passa, olha lá, ele passa para o singular no ambiente, certo? E passa a repetir, olha lá, o que é no? É em mais o, só que ele passa a repetir o artigo junto com a preposição. No ambiente ecológico, no social e no econômico. Cara, ficou perfeito, tá ótimo. São as duas propostas de concordância nominal, são as duas formas de reescrever isso que ficam perfeitas. Certíssimo. E o item 9, já feito totalmente escrito. Vamos lá. Os investidores reconhecem cada vez mais o impacto para a sociedade das empresas nas quais investem. Nas quais
é em mais as quais. Certo? Então qual é a preposição? Preposição em. Certo? Se é preposição em, você não vai poder substituir por aonde de jeito nenhum. Até porque quem investe, investe em algum lugar. Investe em alguma empresa. Tá legal? Para você usar aonde, o verbo teria que pedir a preposição a. Tá? Se fosse das empresas, aonde, tá? Das empresas, se fosse as quais iremos, nós iremos às empresas. Aí sim, eu poderia substituir por aonde, porque quem vai, vai a algum lugar. Mas como quem investe, investe em algum lugar, exige a preposição em, que já tinha aparecido até na frase original, eu teria que utilizar onde. Então, nunca aonde. Então, esse item 10, errado. Gente, qual é a diferença entre onde e aonde? A diferença é que onde pede a preposição em. Certo? Onde você mora? Onde você está? Você mora em algum lugar, você está em algum lugar. Onde nós nos encontraremos? Nós nos encontraremos em algum lugar. Então eu uso onde. Você investe onde? Você investe em alguma coisa. Você investe em algum lugar. Tá? Você pode falar. Então, agora, aonde tem que exigir a presença da preposição a. Nós nos dirigiremos a uma empresa. Aonde nós nos dirigiremos? Aí sim. Nós iremos a algum lugar. Aonde nós iremos? Legal? Então, para usar aonde, a regência tem que exigir a presença da preposição a. Então, o certo aqui seria onde. Então, item 10, errado. Gente, com esse item nós encerramos essa prova. Vamos agora, certo? Continuar estudando, beleza? Ótimo. Bom, senhores, vamos então para a prova de auditor fiscal, agora, tá, da Secretaria de Fazenda de Alagoas. Tá, nem preciso ler esse texto, porque só uma questão de interpretação que me parece bastante simples. Bom, vamos lá. Sem prejuízo da correção gramatical e dos sentidos do texto, a expressão uma quadra distante poderia ser substituída por uma quadra de distância da estação de trem. Sim, poderia, acho que na minha opinião fica até melhor. É uma loja grande e escura no centro da cidade e fica a uma quadra, certo? Eu acho até que melhora a construção frasal, né? Então fica a uma quadra distante da estação de trem, certo? Então é a ideia da distância, a 1 quilômetro. Então, quando a gente coloca com essa ideia de distância, normal, né? Inclusive a expressão a distância de já vem, ela nasce com a preposição a. Então essa estrutura natural é com a preposição. Ela ficou na realidade ela estava subentendida, ela estava implícita na construção frasal. Certo? Cara, eu acho esse item 2 aqui um dos mais legais que eu já vi em termos de concurso público. Muito inteligente, muito bacana. Vamos lá. A supressão da vírgula após o vocábulo família implicaria alteração no sentido do período. Se vê que ele não fala em que geraria erro gramatical, nada disso. Ele fala tão somente em implicar alteração no sentido do período. Vamos lá, vamos fazer a interpretação da frase. Tá? Olha lá. Quando eu visito a família, entre um churrasco e outro, quando ele coloca isso aqui entre vírgulas, certo? Ele isolando esse entre um churrasco e outro,
que ele quer dizer com isso? Tá? Ele fala assim, olha, isso aqui é um elemento intruso, eu estou inserindo no período, para dizer que, olha, minhas visitas que eu faço à família, tá? Eu visito a família nos momentos que eles fazem confraternizações. Então, quando eles fazem churrasco, quando eles fazem outro, então, nesses momentos em que eu vou lá visitar a família, certo? Quando há o churrasco, quando eles fazem lá os churrascos familiares, eu tô lá. Agora, olha só, se você eliminar esta vírgula, o que acontece? Então, a ideia original é, olha, quando eu visito a família entre um churrasco e outro, então, nesses momentos que ele visita a família, são justamente os momentos em que acontecem os churrascos. Agora, quando eu visito a família entre um churrasco e outro, se você tirar a vírgula, você passa a sensação de que ele está visitando a família não nos momentos em que há o churrasco. Não, ao contrário, é entre os churrascos. Então, o churrasco, por exemplo, digamos que o churrasco seja dia 15 de março ou outro dia 30, certo? Então ele vai visitar no momento que estaria entre, lá pelo dia 20, 22, 23, para que eles não encontrassem a família, quando na realidade a ideia original é justamente ele falar que ele visita a família nesses momentos em que há o churrasco, que há a confraternização, que há o encontro de todos os familiares. Então, pessoal, olha só que item bonito. Então, quando eu visito a família, vírgula, entre um churrasco e outro, é quando eu visito a família. Agora, eu visito a família justamente nesses momentos, nesses momentos que é os churrascos. Entre os churrascos. Né? No interior dos churrascos. Agora, se você tirar a vírgula, você visita a família não nos momentos que é o churrasco, é entre um churrasco e outro. Ou seja, um churrasco num dia, outro churrasco no outro. Nos dias que estão no meio, é que você passaria a visitar a família. Daria até a sensação de que ele estaria querendo evitar, não aquelas pessoas que ele visitaria, mas outras pessoas que viriam para o churrasco. Tá? Muito legal, cara. Muito interessante, muito bem feito esse item. Então, item 2, certo. Implica alteração sim no sentido. Item 3. Tá? É uma questão de coesão textual. Eu não digo nem que seja interpretativo. A expressão um cara talvez meio esquisito, vamos lá, linha 22, é empregada pelo narrador para caracterizar o dono do lugar. Vamos lá. Ele começa a falar sobre a família. É uma loja grande e escura no centro da cidade, uma quadra distante da estação de trem. Quando eu visito a família, entre um churrasco e outro, ou seja, quando eu visito a família, sempre que há um churrasco e tal, eu vou até lá para olhar as gôndolas atulhadas de baldes, bacias, chaves de fenda, garfos, tal. É uma loja grande e escura, eu dizia, no centro da cidade onde eu nasci, e dentro dela eu me sinto protegido. Distante da neurose, dos problemas, sonhando com uma das vidas que eu não tive. Olha lá, isso aqui vai ser importante. Sonhando com uma das vidas que eu não tive, certo? E me esquecendo da vida real em que me perco enquanto atravesso e sou por ela atravessado. Então, ele atravessa essa vida que ele não viveu e por essa vida que ele não viveu, ele se sente também atravessado. Certo? Bom, vamos lá. Essa loja tem meia dúzia de atendentes, e com isso 2 ou 3 pelo nome. E o dono do lugar é sempre simpático comigo. Sabe que gosta do seu negócio, que se me mudasse de novo para lá seria seu freguês. Ou seja, se um dia eu voltasse para essa cidade do interior, seria freguês dessa loja.
Mas também sei que me vê ele, o dono do lugar, me vê, olha lá o pronome, ele vê a mim, esse me aqui representa o autor do texto, certo? Como um tipo que há 20 anos vive na capital, que a essa altura é mais metropolitano que interiorano, um cara talvez esquisito. Quem é esse cara esquisito? É ele próprio. O dono me vê, eu estou me colocando na posição do autor do texto, me vê como esse cara que é mais metropolitano que interiorano e um cara meio esquisito, ridículo. Então, o que esse texto está dizendo? Que o dono do local vê justamente o autor do texto como um cara que hoje saiu da cidade pequena para uma cidade grande, então que é um cara que se tornou muito mais metropolitano do que interiorano, um cara que talvez fosse meio esquisito, ou um cara ridículo. Então, na realidade, quando ele fala que um cara talvez meio esquisito, não está se referindo ao dono do texto, está se referindo ao próprio autor do texto. É como o dono do lugar, o dono daquele estabelecimento, daquela loja, vê o autor do texto. O dono do estabelecimento, o dono da loja, vê o autor do texto como um cara meio esquisito. Então, um cara meio esquisito não é para caracterizar o dono do lugar, mas o próprio autor. Isso aqui está errado. É o próprio autor do texto. Errado. Item 4. O texto evidencia o sentimento ambíguo de nostalgia e de deslocamento do autor em relação à sua cidade natal. E é verdade. Não é? Tanto é que ele que evidencia esse sentimento ambíguo, em que ele, nessa loja, especificamente, que é nessa cidade do interior, tá? Ele se sente bem ali, como o próprio texto diz. É uma loja grande, escura, e dentro dela me sinto protegido. Distante da neurose e dos problemas da cidade grande, da metrópole. Sonhando com vidas que ele não teve. Porque a vida, ele poderia ter tido uma vida interiorana, uma vida mais calma, mais tranquila, sem tanta neurose, tá? Esquecendo da vida real, que é a vida na metrópole, naquela correria, naquela loucura que é uma cidade grande. Certo? Então, acho que esse fragmento deixa isso bem claro. Então ele tem um sentimento ambíguo, sim. A vida o carregou para uma cidade grande, sim, o carregou para a cidade grande. É necessário que ele faça aqueles trabalhos lá na cidade grande, sim, é necessário. A vida dele está ali, tá? Mas ele sente a nostalgia, a tristeza, alguma, né? Ele sente necessidade de estar ali para, digamos assim, recobrar alguma coisa que ele tenha perdido daquilo que ele deixou. Certíssimo. Cara, esse item é muito inteligente. Muito, muito, muito inteligente mesmo. A substituição da expressão das quais porque preservaria tanto o sentido quanto a correção gramatical. Vamos lá. Tanto o sentido quanto a correção gramatical. Vamos lá para a linha 24. Coisas das quais não entende. Tá? O verbo entender, ele geralmente é transitivo direto. Quem entende, entende alguma coisa. Então, verbo transitivo direto. O verbo entender, como transitivo direto, ele tem o sentido de compreender. Opa, saiu ruim aqui. Vamos lá. Compreender. Agora,
ele também tem uma acepção de transitivo indireto regendo a preposição de, que é no sentido de você ser perito de alguma coisa. Tá? Ser perito de você ser especialista de. Você tem um conhecimento específico de alguma coisa. Então, coisas das quais não entende, coisas das quais você não é perito, você não é perito desse assunto. Coisas das quais você não é especialista. Tá? Então, olha lá, é evidente. Veja bem, se ele saiu jovem da cidade pequena e foi morar numa cidade grande, uma metrópole, o que acontece lá? Você deixa de utilizar algumas ferramentas, algumas coisas que numa cidade pequena você utilizaria. Então você vê que quando ele começa a falar da loja, né, é uma loja que vende porcas, pregos, parafusos, pedras de amolã, anzóis, varas de pescar. Provavelmente numa cidade grande você não utilize tanto, né? Se você precisa consertar alguma coisa e tal, muitos aqui acabam chamando a outras pessoas para fazer esse trabalho. É mais fácil numa cidade do interior que tem um rio e tal, que você vá lá e pesque. Aqui numa cidade grande é mais complicado, né? É mais difícil. Então, poucas as pessoas aqui numa cidade grande têm uma vara de pescar. Então, ele vai para essa loja, né, e se sente maravilhado, porque ele lembra ali o período de garoto dele. Então ele ainda guarda os interesses das coisas, porque na realidade mexem com ele. Eram coisas que fizeram parte da vida dele lá quando ele era bastante jovem, etc e tal. Então ele fica olhando aquelas coisas, ele se interessa por coisas, na realidade, que ele não precisa. Em uma cidade grande ele não precisa daqueles itens que estão sendo vendidos naquela loja. Mas ele assim mesmo ele guarda o interesse por isso, porque aquilo ali faz parte do passado dele. Então que se interessa por coisas de que não precisa. E coisas das quais não entende, o verbo entender aí está sendo utilizado por coisas das quais ele não é perito. Ele não é especialista. Então, quando ele utilizou a preposição de, esse das quais aqui, é de mais as quais. Quando ele usou a preposição de, ele deu esta acepção. Olha lá. Na realidade, ele se interessa por coisas das quais ele não entende, coisas das quais ele não é especialista. Que ele ele não é especialista, ele não é perito daquilo. Por quê? Porque ele não utiliza aquilo. Ele não... Numa cidade grande você não precisa daqueles itens, então você acaba não tendo perícia para manusear aquilo, para fazer aquilo, certo? Quando ele propõe a substituição das quais, ele propõe a substituição de das quais, por quê? Repare que ele não propõe a substituição de das quais por de que. Porque se ele propusesse a substituição por de que, ele conservaria a preposição de. Aí que está o segredo dessa questão. Quando ele propõe a substituição de das quais, que é de mais as quais, que tem a preposição de só pelo que, na realidade ele exclui a preposição de. Quando ele exclui a preposição de, esse sentido que o autor dá de algo que ele seja perito, de algo que ele realmente tenha bastante conhecimento, porque é uma coisa que ele faz parte do seu dia a dia, mas faz parte, né, da sua vida mesmo. Então, se você pesca todo dia, você tem muito mais prática em manusear aquilo. Se você prega uma coisa todo dia, tá, uma vida do interior, as pessoas montam casinhas, fazem, acontece e tal. Então você tem muito mais habilidade manual para fazer determinadas coisas do que as pessoas das grandes cidades. Beleza, perfeito. Certo? Então, quando se fala coisas das quais não entende, coisas das quais ele tem conhecimento, das quais ele tem perícia,
tá? De que ele é um expert, ele é um especialista daquilo, de tanto que ele usa. Quando ele tira essa preposição que, essa preposição de, perdão, quando ele retira essa preposição de, o que acontece? Ele passa a ser um verbo transitivo direto e passa a ganhar a acepção de compreender. Então, mesma coisa, se eu tirasse a preposição de nessa aqui, coisas as quais não entende, seria coisas as quais ele não compreende. O sentido seria esse. Quando, na realidade, é coisas das quais ele não tem conhecimento, ele não tem perícia. Ele não é especialista, por causa justamente da preposição de. Então, quando ele substitui só pelo que, sem a preposição de, ele tira esse ar de você ser expert, de você ser perito, de você ser especialista naquele elemento, naquela situação, e passa a dar o sentido de compreender. Tá? Então, repito, se ele substituísse das quais por de que, o item estaria certo. Quando ele substitui das quais, que é de mais as quais, só pelo que, sem a preposição de, a correção gramatical é mantida. Sim, é mantida. O que é alterado é o sentido. Deixa de dar a ideia, repito, deixa de dar a ideia de algo que ele seja perito, especialista, que tenha um conhecimento elevado sobre aquele assunto, e passa a significar compreender. Por isso que o item ficou errado. Então, meus amigos, meus queridos, com essa questãozinha, nós encerramos o nossa prova. Valeu, pessoal. Então, espero que vocês tenham curtido aí bastante a nossa live, tá? Semana que vem também, aliás, as próximas semanas também serão vão ser gravadas, não há muito jeito. Galera, eu sei que o momento é complicado, eu sei que o momento é difícil, mas é sempre aquilo que eu falo para vocês. Cara, transformem, né? Façam desse limão uma limonada, ou como minha mulher fala, façam desse limão uma caipirinha. Se é o que a vida nos apresenta, é o que nós temos que fazer na vida. Então vamos estudar, vamos aproveitar esse momento que nós estamos dentro de casa, certo? Vamos arregaçar as mangas e, por favor, não saiam de casa, tá? Saiam só para o mínimo indispensável. O mínimo, pessoal. O negócio é feio. Então, a gente tem que se preservar. Não é só a gente, ao se preservar, a gente preserva o próximo também, a gente preserva o outro, preserva o nosso familiar, o nosso amigo, preserva até o desconhecido. Então, meus amigos, vamos lá, vamos arregaçar as mangas, não parem de estudar, eu estou aí com vocês o tempo todo, tá legal? E vocês não vão deixar de ter esse aulão. Esses aulões vão ser sempre gravados, mas sempre com esse intuito de ajudar vocês. Valeu, galera. Então, grande abraço para todos e até a nossa próxima quinta-feira. Valeu, um grande abraço.